boa tarde. Quero começar agradecendo o gentil convite do José Vicente. Mais uma vez é uma honra estar aqui no ILEA, participando de mais um evento. O ILEA que é tão produtivo, né? Uma usina de eventos e de ideias e de temas muito interessantes. Cumprimento meus colegas, né? O André, a Cláudia e a todos que vieram aqui nessa tarde de quinta-feira, né? Nesse horário das 14h, temos uma plateia cheia, né? Considerando o horário das aulas e tudo mais, o que mostra que há um interesse muito grande nesse processo eleitoral, né? A gente não combinou nada e acabou que eu acho que as coisas se encaixaram, né? Porque a Cláudia fez um panorama histórico muito interessante e o André, olhando do ponto de vista institucional e de alguns indicadores clássicos na análise de eleições e sistemas partidários, também fez um ótimo panorama de como chegamos até aqui, das possibilidades daqui para frente. Alguns temas que eu vou tentar discutir com vocês perpassam as duas falas e um pouco também, principalmente no caso do André, com os dados. Mas eu vou tentar destacar alguns pontos que eu acredito que sejam pontos de reflexão que passam pelo nível teórico, empírico e prático, né? Ou seja, do ponto de vista da política prática, diante desse cenário. Acho que estava aqui deixa eu só pegar aqui, André. Aqui apertar a direita. Tá. Então tá legal. Eu vou tentar ficar dentro do tempo aí dos 20 minutos. Eu sempre costumo ser um tanto prolixo, por isso que eu tento preparar PowerPoint, mas nem sempre resolve, né? A minha discussão aqui a respeito desse processo, na verdade, vai ser uma discussão que vai abranger um período histórico menor do processo de competição para presidente da República atualmente, quer dizer, basicamente a partir do Fernando Henrique Cardoso, quando se começa a estabelecer um padrão na disputa eleitoral. O André mostrou isso por vários ângulos, um padrão de competição para a presidência da República. E o meu foco nessa dinâmica vai ser no sentido de trazer para vocês alguns elementos que eu acho que se colocam como desafios, né, para a sociedade brasileira como um todo, para a democracia brasileira e para a ciência política, né? Que nesses últimos anos construiu uma série de teses e teorias a respeito do funcionamento do desenho institucional brasileiro e que eu acho que a crise política extremamente grave que vivemos já há mais ou menos uns 2 anos, talvez até mais, né, eu penso que ela começa ali a partir de 2013, se agrava depois em 2015, nos leva a ter que repensar algumas categorias e que eu acho que é um momento também de uma oportunidade criativa do ponto de vista teórico e analítico da ciência política. Então, o ponto de partida, o meu parâmetro, né, do que eu vou trazer aqui para discutir e colocar, no fundo, colocar mais questões para, quem sabe, refletirmos a respeito delas juntos, é de que nós estamos vivendo uma eleição num contexto de crise política, todos sabemos, mas também de desarranjo institucional. Então, a gravidade desse momento é que nós temos uma conjunção de uma crise política cuja profundidade acabou provocando e, ao mesmo tempo, de certo modo, o que ela provocou retroagiu sobre a crise, um certo desarranjo institucional, né? Então, essa crise política extremamente grave que nós vivemos nos últimos anos, eu penso que, para trazer aqui agora algumas reflexões de início sobre os impactos disso nos nossos estudos, na ciência política principalmente, brasileira e até comparada, eu penso que nos trazem uma série de desafios teóricos e que são bastante enriquecedores para que nós continuemos na ciência política brasileira, nas ciências sociais brasileiras, tentando construir contribuições originais para as análises em geral e as análises comparadas, né? Pelo menos 2 grandes desafios teóricos eu acho que essa crise nos coloca, né? A primeira, a necessidade, penso eu, de pensarmos, desenvolvermos de maneira mais refinada uma tipologia das crises políticas. O Brasil passa recorrentemente por crise política, existem teorias sobre crise política, sobre crise social na sociologia e na ciência política nos apropriamos delas, mas não desenvolvemos tanto assim, né?
Por que a ideia de desenvolvimento de uma tipologia da crise? Para tentarmos mapear a sua evolução, né? De partida, sim, pensando alto, eu penso que nos ajudaria a refletir a respeito da dinâmica da política brasileira, latino-americana, pela ótica das crises políticas, se nós diferenciarmos e percebermos a sequência evolutiva, o processo sequencial de 3 tipos de crise que podem, de maneira incremental, agravar esse fenômeno e que, em alguns momentos da nossa história, nós vivemos isso, levou à crise de regime, à crise da democracia. Acho que é importante que diferenciemos, então, crise de governo, crise institucional e crise de regime. Crise de governo são crises relativamente naturais nos regimes democráticos, né? Ela envolve dificuldade de governar, de atingir governabilidade, seja do ponto de vista fiscal ou do ponto de vista da relação com o legislativo. Mas quando essa crise se agrava num momento de desarranjo institucional, que eu acho que é o que o Brasil começou a atravessar a partir do processo de impedimento da Dilma Rousseff, surge a crise institucional. A crise institucional ela já não é parte de uma normalidade do regime democrático como uma crise de governo, embora ela ainda possa ser processada pelos regimes democráticos, né? A crise institucional ela se caracteriza, em essência, por um desarranjo na configuração das principais instituições do desenho constitucional. Ou seja, quando há um embate intransponível de difícil negociação entre executivo e legislativo, e que, no caso brasileiro, foi agravado pela entrada muito vigorosa de um outro poder constitucional, que é o judiciário. Talvez essas crises intermitentes, né, de governo e que, às vezes, se aproximavam de crises institucionais, no caso brasileiro, não tivessem sido tão agravadas se não tivéssemos um protagonismo tão grande do judiciário, né? Então, o poder judiciário entra de maneira bastante importante no processo político. Muitos analistas especializados nisso apontam que ele extrapola, inclusive, as suas funções e passa a ser um ator, um produtor de legislação, né? Quer dizer, um produtor de legislação e que, em segundo lugar, o próprio processo de judicialização da política que está implicado nisso passa a ser um processo de politização da justiça. Quer dizer, a justiça torna-se partidarizada, e não só ela, mas também órgãos de controle e o sistema de justiça de maneira geral. Então, eu acredito que é importante porque nós conseguiríamos situar o momento em que o Brasil se encontra. Eu acho que nós ainda nos encontramos num processo de crise institucional, que às vezes fica um pouco mais reduzido, um pouco mais aprofundado, dependendo do que está em questão. E, nesse momento eleitoral no qual vamos entrar, acho que podemos correr o risco de um agravamento novamente da crise institucional, a depender do jogo político que vai se instaurar na competição eleitoral e, principalmente, depois das eleições, a depender de quem vencê-las, né? Então, eu acredito que com isso nós podemos perceber que o que nós vivemos basicamente hoje é a possibilidade de um agravamento de crise institucional que já existe, embora não tenhamos necessariamente uma crise de governo. Michel Temer continua com a capacidade de governar, mas isso não implica que nós estamos sem a crise institucional no horizonte ou em alguma medida instalada. E se essa crise institucional se agrava muito mais, eu acho que essa é a preocupação com o processo eleitoral, o resultado, como ele vai ser acatado lá na frente, nós temos um perigo, não vou dizer de um retrocesso pleno autoritário, mas de alguma crise de regime no que se refere a algumas das suas dimensões, principalmente com relação à legitimidade que grande parte da população atribui ao sistema representativo, que nunca foi muito alta, no caso brasileiro latino-americano, mas que pode se agravar ainda mais. Um segundo ponto aqui, para não me estender demais, que eu acho que é um desafio para pensarmos teoricamente e continuarmos o desenvolvimento da reflexão sobre a dinâmica da política no Brasil e da política comparada, acho que o processo, a crise política desencadeada, de certo modo, que foi parte também do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ela talvez nos leve a pensar, e isso tem sido fonte de controvérsia, né? Foi golpe ou não foi? Né?
nos leva a pensar talvez a necessidade de uma tipologia de golpe político. Isso tem passeado por aí, mas é preciso levar um pouco a sério. Por quê? Porque é claro que, a depender de como eu olho o que é um golpe político, eu posso dizer que o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff não foi um golpe, ou posso dizer que foi um golpe. Então, depende de como eu olho o que é um golpe político, não é? O que aconteceu aqui não é uma novidade na América Latina. Desde a chamada terceira onda de democratização na região, nós já tivemos mais de 20 interrupções de mandato presidencial na América Latina. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo com o presidencialismo latino-americano. Grande parte dessas interrupções ocorreu por processos de impeachment ou renúncia dos presidentes, tentando evitar um processo de impeachment. Então tem algo aí, e o Brasil faz parte dessa dinâmica que nós temos que pensar, né? Ou seja, se eu ainda admitir, como a literatura tradicional nos fez crer até agora, que golpe político é sinônimo de golpe de Estado, ou seja, as Forças Armadas tomam o poder, fecha o Congresso, né, exército nas ruas, grande parte dos casos latino-americanos e o caso brasileiro não pode ser considerado um golpe. Né? Não foi um golpe. Ele seguiu os trâmites formais. O problema da disputa se foi golpe ou não é uma questão do conteúdo das acusações e das intenções dos acusadores e dos que julgaram o processo no parlamento. Mas, se eu ainda ficar com a categoria de golpe político como sinônimo de golpe de Estado, eu não vou encontrar nenhum indicador empírico que me permita dizer que o que aconteceu aqui foi um golpe. Então, por isso, eu acho que para entendermos do ponto de vista comparado o que vem acontecendo na América Latina, em regimes presidencialistas, e o Brasil está dentro desse quadro, é preciso que pensemos uma tipologia de golpe político dentro da qual, dessa categoria maior, golpe político, o golpe de Estado é apenas uma das modalidades. Porque aí perceberemos que há momentos históricos em que momentos históricos e situações sociais, em que um golpe político pode ser um golpe de Estado clássico, e tivemos aqui na América Latina não muito tempo um outro, e há momentos em que golpe político pode ser de outra natureza. Inclusive de maneira paradoxal, dentro do jogo democrático, sem interromper a totalidade do jogo democrático e mantendo a democracia. Ou é possível pensar que tem essa tipologia de golpe e há golpes de outras formas que não o golpe de Estado, ou nós vamos ficar amarrados nesse debate sem avançarmos, né? Quer dizer, foi e não foi ao mesmo tempo. Poderíamos pensar, por exemplo, o que já vem sendo falado no Brasil, como golpe parlamentar, talvez, quando o parlamento, utilizando de determinados instrumentos, consegue retirar um presidente desejado de maneira injusta e infundada e segue todos os trâmites formais. E podemos pensar também num golpe do próprio executivo, que é relativamente corriqueiro na América Latina, quando alguém que está no poder altera um conjunto de regras, um conjunto de situações institucionais para se manter no poder, né? O que já foi chamado de maneira curiosa de autogolpe, né? Eu dou um golpe em mim mesmo é estranho, mas a ideia de que o executivo também pode fazer. Ou seja, eu posso ter um golpe para retirar um presidente, um golpe político, não um golpe de Estado, que é desconsideração do conteúdo e o uso de maneira casuísta de formalidades. Eu posso ter um golpe contra o presidente, eu posso ter um golpe do presidente que quer se perpetuar no poder. Penso que isso nos ajudaria a diferenciar vários casos do que vem acontecendo na América Latina e identificar alguns problemas que poderíamos tentar pensar nas suas soluções institucionais, né? Então, acho que temos esses dois desafios teóricos, só queria compartilhar com vocês, que eu acho que é muito enriquecedor. É muito triste por alguns lados a crise política que vivemos, mas é muito enriquecedora do ponto de vista analítico. Segundo ponto, né? Acho que nós temos alguns desafios empíricos importantes. Os estudos realizados no Brasil, desde o início dos anos de 1990, focado no nosso modelo constitucional, que depois da abertura democrática, a Constituição que nós adotamos foi bastante criticada, dizia-se que ela seria incapaz de gerar governabilidade, que o presidente não conseguiria governar. Houve uma série de estudos ao longo dos anos 90 para frente, mostrando que, pelo contrário, os presidentes conseguiam governar, eles formavam coalizão e as coalizões eram bastante fiéis ao presidente, é o que ficou chamado de presidencialismo de coalizão, né?
E parte do argumento dessa literatura, que encontrou dados muito favoráveis, de fato o presidente tem uma alta taxa de aprovação de seus projetos no Congresso, as coalizões, né, são realmente coesas em apoio ao presidente. Parte do argumento do porquê do presidente conseguir isso era de que o presidente da República era central no desenho constitucional brasileiro. Ele tem muito poder no Brasil. O presidente brasileiro tem poderes legislativos, ele tem poder de interferir no processo legislativo, ele tem poder orçamentário, ele tem o poder de controlar a agenda do processo legislativo. Ou seja, o presidente brasileiro é quase imperial e ele é central na relação com o Congresso. O Congresso, ele na verdade não é tão forte, forte é o presidente da República e por isso que ele consegue a cooperação dos legisladores, a anuência do legislativo e atinge uma alta governabilidade. Até o governo do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Né, que tinha uma maioria bastante ampla na Câmara e no Senado, que continuava a ter todos os poderes legislativos que Lula e Fernando Henrique tiveram, ao contrário do Collor, que foi minoritário, nunca conseguiu formar uma ampla maioria, Dilma Rousseff tinha e aconteceu o que aconteceu. Né? Ou seja, algo que talvez tenhamos que repensar é a força do legislativo no Brasil. Aparentemente o legislativo até concede ao presidente a possibilidade do uso de maneira intensa de diversos instrumentos e ferramentas, mas se o legislativo quiser bloquear o executivo, ele consegue. Ou seja, será que os poderes legislativos do presidente, o poder de controle do Congresso, não tem que ser repensados e, de fato, o ator mais forte nessa relação é o Congresso, é o Parlamento? Se ele consegue formar uma maioria em oposição ao presidente, de nada adianta os poderes legislativos do presidente, o poder de interferência, o poder de agenda, e o Congresso consegue, então, fazer isso. Isso, infelizmente, nos leva a tentar repensar algo que já foi bastante mencionado em estudos anteriores, né, de que o presidente é refém do parlamento. Esse era um argumento, por exemplo, do Celso Furtado em relação a 45/64 e a impossibilidade de aprovar reformas estruturais. O presidente é refém do parlamento e o parlamento, no fundo, é um ator de veto intransponível quando ele quer e quando ele consegue formar maioria. E também temos que prestar mais atenção, isso já vem acontecendo, em outras arenas, que não só legislativa. Por exemplo, os órgãos de controle e o sistema de justiça, que são atores políticos extremamente relevantes e que vieram para ficar. Né? Na verdade, temos que incorporar na discussão do presidencialismo de coalizão não só a coalizão legislativo-executivo, mas também em que medida os órgãos de controle, o poder do judiciário fazem parte de alguma coalizão governamental no sentido de serem ainda submetidos a algum grau de controle. Outro ponto importante, outro desafio empírico que nos é colocado, porque os dados parecem desafiar os consensos estabelecidos, é sobre o presidencialismo de coalizão como um modelo de governação, que foi aquele modelo que, em princípio, foi capaz de gerar cooperação entre executivo e legislativo na nossa democracia recente, superando as expectativas negativas de que a gente teria crise o tempo todo, impossibilidade de governabilidade e tal. Será que essa crise política e o que aconteceu de novo com a presidente Dilma Rousseff nos leva a pensar que talvez o presidencialismo de coalizão está em crise? Né? Será que essa crise é um problema de gerenciamento? Como o André até mostrou alguns dados, ou seja, uma dificuldade de gerenciar a coalizão, principalmente quando a fragmentação partidária é muito grande no Congresso, tem que ter muitos parceiros? Ou será que é um problema estrutural? O presidencialismo é um regime que não funciona bem. Ele tem problemas intrínsecos que são insuperáveis. O problema não é exatamente a coalizão e o seu gerenciamento, mas é a forma de governo presidencialismo. Ou será que o problema pode ser os atores, no sentido de que as instituições são máquinas que têm que ser pilotadas? Né? Então, de nada adianta eu ter uma máquina que funciona muito bem, mas o piloto não sabe pilotar ou pilota de maneira desleal. Né? Será que o tipo de oposição e de tradição de oposição política e parlamentar que se desenvolveu no Brasil, ela não é um tipo de oposição tanto quanto golpista, e eu falo isso tanto da direita quanto da esquerda. Há dados muito interessantes que nós podemos levantar, por exemplo, da quantidade de pedidos de impeachment que são colocados a todos os presidentes, desde o Collor até agora. É altíssimo. As oposições, sempre que estão descontentes, querem logo empichar um presidente. Então,
Em que medida poderíamos caminhar para uma explicação que tenta combinar isso, né? A relevância do comportamento dos atores com também o desenho institucional. São desafios que eu acho que são empíricos e estão colocados diante desse processo de crise, né? E temos também desafios políticos, mais uns minutos eu estou chegando lá, tá, Zé? E temos também desafios políticos que se colocam, ou seja, práticos, né? O que essa crise recente trouxe de desafio, penso eu, para os próximos anos, talvez? Eu não estou mudando os slides. Eu estou mudando para mim e não estou mudando para vocês. É o que dá. Então, vamos lá. Desculpem aí. Falei aqui, certo? Falei aqui os desafios empíricos e estamos aqui nos desafios políticos. Agora vai. Vou segurar aqui para não ter problema. Um deles, a emergência do que nós podemos chamar da direita desavergonhada, né? Acho que já tratei desse tema em alguns momentos. Há uns anos atrás era comum, até alguns estudiosos do assunto mencionavam, era comum o fato de que simpatizantes da direita, seja dos ideais da direita ou de partidos, de programas de direita, liberais, eles tinham vergonha de se declarar como tais, né? Ninguém era de direita no Brasil quando perguntava. Só a gente lembrar, por exemplo, o PFL, quando mudou para DEM, fazia parte de uma estratégia dele se tornar um partido de centro. As propagandas que ele colocava era DEM, o seu partido de centro, né? Obviamente não funcionou, o nome foi uma péssima escolha, até se prestava a trocadilhos. E mostrava ali, na verdade, a dificuldade que as pessoas que têm simpatia com ideais de direita tinham de se expressar como de direita. Isso mudou. E mudou de uma maneira radical, né? Desavergonhada aqui no sentido de que não tem mais vergonha, não é nenhum juízo de valor. Desavergonhada que não tem vergonha de se declarar direita, pelo contrário. Na verdade, cada vez mais as pessoas têm orgulho de se declarar que são de direita e se colocam assim. Além disso, a emergência de uma ultradireita, que eu não sei se estava adormecida ou se foi cultivada e foi crescendo. E, obviamente, os meios de comunicação hoje facilitam muito, a internet e tal, porque ultras de direita isolados nas suas pequenas cidades agora se encontram numa grande comunidade virtual e reforçam essa identidade que são as redes sociais, né? A emergência da ultradireita e a direita que agora se coloca e ocupou as ruas, que antes não era um espaço da direita, era um espaço da esquerda, são fenômenos que vieram para ficar. Gostemos ou não, é sinal de vitalidade da nossa democracia. E, ao mesmo tempo, é paradoxal, porque nós temos que lidar com ela dentro da democracia. Ou seja, como lidar com a ultradireita, que atua dentro da democracia, prega a democracia para que ela exista, mas que defende valores que nós poderíamos considerar antidemocráticos. Mas eu vejo como uma vitalidade da nossa democracia, por mais paradoxal que possa ser. Um outro desafio político importante, no sentido prático também, é a atuação política do Judiciário, do Ministério Público, Polícia Federal. Quem vai controlar esses setores? Eles não são eletivos, eles têm amplos poderes, é um órgão corporativo muito coeso. Um dos principais, eu tenho um amigo que estuda lobby político e ele me disse que um dos maiores lobbies políticos são esses, não são ao lado de alguns empresariais. Haja vista a sucessão de aumentos salariais e de benefícios. E são atores políticos muito poderosos, não sujeitos a voto, vieram para ficar e quem controlará essa dinâmica? Acho que esse é um desafio também político que nos coloca para os próximos anos essa crise política atual. E, por último, a utilização de impeachment, um instrumento do presidencialismo, como se ele fosse uma moção de desconfiança do regime parlamentarista. Na prática, foi isso que aconteceu no Brasil. Na prática, na grande maioria dos casos de interrupção de mandatos presidenciais por processo de impeachment ou ameaça de impeachment na América Latina, ele foi usado com essa finalidade na prática, ou seja, a remoção de um presidente indesejado para trocar o governo. O problema aqui que se coloca é que alguns analistas dizem que pelo menos a utilização desse instrumento
como uma moção de desconfiança, evita que crises políticas e crises institucionais na América Latina resultem em rupturas democráticas. Então, nós temos uma saída. Por outro lado, na verdade, a tentativa de resolver crise política com o impeachment, como se ele fosse uma moção de desconfiança do parlamentarismo, em alguns casos, agravou a crise. E eu acho que esse é o caso brasileiro. Ao invés de resolver a crise, agravou a crise e empurrou a crise para próximo de ser uma crise de legitimidade do regime, né? Porque, obviamente, quando se adota um mecanismo parlamentarista para resolver uma crise presidencialista e afastar um presidente sem acusações que sejam fundadas de fato, a não ser um juízo político, o que nós temos é a possibilidade de ameaças à própria base da democracia presidencialista, porque a legitimidade do presidente vem diretamente do voto popular. Não é possível que o parlamento casse essa legitimidade, a não ser que seja em casos realmente de crime de responsabilidade. Para resolver isso, será que nós no Brasil e os países latino-americanos, então, deveríamos abrir mão do presidencialismo e adotarmos logo o parlamentarismo? Coloco essa questão para a gente refletir depois, eu tenho uma visão contrária a isso, mas coloco essa questão para depois, se vocês quiserem. E aí, para caminhar para encerrar, mais uns 2 minutos eu encerro, nós temos então, depois desse processo todo, né, com uma série de novidades, ao mesmo tempo, em paralelo, do ponto de vista da competição eleitoral, da competição presidencial, curiosamente, ou não, o padrão permanece. Com todas essas novidades, com todas essas variáveis que nos desafiam teoricamente, empiricamente, até do ponto de vista prático operacional, ainda estamos diante de um padrão que se repete. Em primeiro lugar, ao contrário das expectativas iniciais de que essa eleição, justamente por causa da crise política, seria parecida com a de 1989, com uma quantidade gigantesca de candidatos, muito fragmentada, isso não aconteceu. Nós temos uma eleição que vai se concentrando cada vez mais em poucos candidatos. O André mostrou aí alguns dados. E não só se concentra em poucos candidatos, como a competição parece manter o padrão de ser uma competição bipolar, 2 polos políticos principais, com um grupo que disputa a terceira força eleitoral. Esse padrão vem se repetindo desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, sempre 2 polos disputando a presidência e um grupo disputando a terceira posição, a terceira força eleitoral, né? Aí talvez haja uma novidade, porque essa polarização se deu em torno de 2 forças partidárias, PT e PSDB, e a novidade agora é se o PSDB será capaz de manter a sua posição dentro dessa bipolaridade ou não. Porque se nós olharmos as pesquisas de intenção de voto, o PT parece que vem garantindo a sua posição dentro da bipolaridade. Com Lula, mais certamente, e sem Lula, porque algumas pesquisas mostrando que ele transfere bastante votos, provavelmente, para o candidato Fernando Haddad. Então, parece que o PT, de algum modo, conseguiu ainda manter a sua posição na bipolaridade. O desafio é a disputa pelo segundo polo. E aí que é curioso, né? O Bolsonaro aparece como o segundo colocado na frente, quando tem Lula. Sem Lula, ele aparece em primeiro. E o Geraldo Alckmin, do PSDB, tentando disputar a segunda posição com o Bolsonaro, ainda bastante distante. A campanha vai começar, Geraldo Alckmin tem tudo para crescer, porque ele tem estrutura partidária, fez uma composição, uma aliança muito grande, tem tudo para crescer. Mas a grande questão é, e se o Alckmin não decolar, né? E aí nós temos uma disputa pela terceira força, que está embolado entre o Alckmin, a Marina e o Ciro, né? Isso ainda é incerto, quer dizer, aparentemente mais certo, talvez o PT como uma das 2 forças. A segunda força não está muito certa ainda se vai ser Bolsonaro ou se vai ser Geraldo Alckmin. A terceira força também está em disputa, mas o padrão da bipolarização da competição se mantém. E aí uma outra certeza, né? O MDB será parte do novo governo. Isso dá para a gente profetizar, né? Seja ele qual for, eu vou passar rápido, seja ele qual for o MDB
PMDB, MDB, será parte do novo governo. Para mostrar como esse padrão se desenha, essa tabela aqui traz os dados de pesquisa de intenção de voto divulgadas ontem, dia 15, por um instituto que, enfim, o Instituto Paraná, ele tem vários problemas, né? Deixa eu mudar aqui. A gente sabe, mas enfim, é a última pesquisa que nós temos. Essa última pesquisa aqui nessa tabela, dá para ver que a segunda coluna é quando o Lula é candidato e a terceira coluna é quando o Haddad é candidato, né? Fizeram duas simulações aqui. Como dá para perceber, com o Lula o PT garante o segundo turno, né? Ele vai para o segundo turno. Sem o Lula, quando aparece o nome do Haddad, a porcentagem é muito baixa. Mas a pesquisa que foi feita pelo Ipsos alguns dias atrás, que mostravam o seguinte: quando se dizia para o eleitor que o Haddad é o candidato do Lula, ele pula de 3%, 4% para quase 30%, para 20 e tantos por cento. Então tem uma possibilidade aqui de transferência de votos, se a pesquisa está correta do Ipsos. Foi divulgada pelo site Infomoney, então imagino que possa ser correta, né? Do Ibope, dá para perceber aqui embaixo também um outro problema. Quando o Lula não é candidato, o número de votos somados, infelizmente, eles divulgaram assim. Eu queria diferenciar indeciso de branco e nulo. Mas somando brancos, nulos e indecisos, passa de cerca de 19% para 30%. Sem o Lula na campanha. Claro que isso pode mudar quando ele indicar o Fernando Haddad. O Alckmin tem 6,6% com o Lula. Sem Lula, 8,5%. Praticamente a mesma coisa dentro da possibilidade de erro aí, né? O Ciro Gomes é o candidato que parece faturar um pouquinho de início com a saída do Lula. Ele passa de 6 para 10, mas não é muito importante essa oscilação. A Marina passa de 8 para 13, também não é muito importante essa oscilação. E o Bolsonaro também praticamente fica empatado. Ou seja, tudo indica que o Lula não concorrer, a possibilidade de transferir o voto para um candidato do PT é muito alta, porque esse voto não está sendo transferido aqui para os outros, não é? E que atualmente a possibilidade do Bolsonaro chegar ao segundo turno não é desprezível, se o Alckmin não decolar, né? Então aqui eu deixo com vocês algumas questões e encerro, não é? No caso da candidatura à presidência da República dentro desse padrão. Pensando o cenário futuro, se Lula não concorre nas eleições, será que isso não tem um potencial de agravamento da crise pós-eleitoral? O Lula fora das eleições não corresponde ao discurso que o próprio PT veio construindo de que eleição sem Lula é fraude, é golpe, é um outro momento do golpe, ou seja, se a taxa de participação for baixa, se os votos em brancos e nulos forem baixos, uma parte do eleitorado rejeitar mesmo o candidato do Lula como uma solução viável e ganhar um candidato concorrente, será que esse grupo não vai questionar a legitimidade eleitoral? Se, por outro lado, quem ganhar as eleições foi um candidato do PT, Fernando Haddad, por exemplo, será que ele assume? E se ele assumir, será que ele terá capacidade de governar, de governabilidade? Porque há um grupo muito grande na sociedade antipetista radical e que sabe que o Haddad será uma espécie de continuidade do governo Lula, né? E em que medida isso vai ser aceito de maneira tranquila, não é? Portanto, a crise política pode continuar, pode até se agravar, e o impeachment, uma vez usado, na verdade 2 vezes, eu não sei se ele continua como uma alternativa para um futuro próximo. E aí, um último cenário, né? Se por acaso o Alckmin decola e vai para o segundo turno com o Jair Bolsonaro, qual será a posição do eleitor petista lulista? Porque o Alckmin representa e já declarou a continuidade e talvez até o aprofundamento das mesmas políticas executadas pelo Michel Temer. Só que ele agora executará essas políticas clamando legitimidade eleitoral. E aí? O que fazer se o cenário for esse? Então, muito obrigado. Desculpe ter passado do tempo. Bom, temos...